Bom dia, amadas do Senhor. Hoje vamos dar continuidade ao estudo com as mulheres da Bíblia. E hoje, no 10º dia, vamos estar estudando e meditando sobre a mulher de Ló. Uma lição sobre relacionamento. Está lá em Gênesis, no capítulo 6, do verso 9 ao 22. Amém? Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé amava a Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra estava cheia de violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de cipreste, e nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a fará. De 300 côvados será o comprimento, e 50 de largura e altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocará lateralmente. Farás pavimentos na arca, uma embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar água de dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne, em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. 18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu, teus filhos e a tua mulher, e a mulher dos teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, dos de cada espécie, macho, fêmeas, fará entrar na arca, para conservar vivo contigo. Mas as aves, segundo a sua espécie, do gado, segundo a sua espécie, do gado, segundo a espécie, de todos os répteis da terra, segundo a sua espécie, de todas as espécies virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. E assim fez Noé consoante tudo o que Deus lhe ordenara. Amém? Glória a Deus. E hoje vamos estar estudando sobre uma mulher que não é falada na Bíblia. Na Bíblia comenta, a gente não vê comentando sobre ela. Nem o nome dela nós sabemos. Mas nós sabemos e vemos aqui que através da vida dela, ela nos deixou valiosas lições, mesmo sem ela ser falada e citada aqui na Bíblia, né? Foi citada aqui no 18, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu, teus filhos e a tua mulher e as tuas noras, né? E sabemos, mas mesmo assim nós vemos aqui que essa mulher era uma mulher de coragem, porque ela foi corajosa para confiar e submeter aos planos do Senhor ali, e ali Deus tinha falado com Noé ali, e lá em Gênesis, nessa passagem que lemos aqui, Deus anunciou o dilúvio ali a Noé, seu esposo, né? E pediu para ele fazer uma arca, conforme os detalhes que ele ia dizendo, que o Senhor ia dizendo, ele ia fazendo. E Noé faz essa arca, e é claro, não tinha como esconder essa obra tão grande. A gente fica imaginando como essa família deve ter sido ridicularizada pelas pessoas ao redor. E ali a mulher de Noé também, né? Enquanto ali trabalha por um projeto, ali todos estavam ali trabalhando por um projeto que para muitos eles achavam aquele projeto tolo. E Noé e seus filhos precisavam de anos ali para construir aquela arca e depois armazenar tudo aquilo que era necessário ali para eles, para os animais. E nesse período, imagina que com frequência os amigos diziam ali para a esposa dele, né, que ele era doido, que ele era um lunático, porque construir um barco tão enorme e alertar de uma enchente, sendo que na terra naquela época nem chovia, né? Então, que
eles ficavam ali chamando ele de tolo, imagina ridicularizando ele ali, imagina as amigas dela falando as coisas ali com ela. Mas ela e sua família fielmente seguiram as instruções de Deus e finalmente aqueles que haviam zombado deles, dessa que daria de tudo para estar ali assentado naquela arca, né? Quando viu que o dilúvio veio, né? E Noé ali vimos que ele obedeceu, ele estava ali obedecendo a uma ordem de Deus, que Deus tinha dado para ele, tinha estipulado ali um propósito, um projeto para ele ali. Mesmo que aquilo fosse algo louco de se fazer, o papel de sua mulher ali não era somente ficar do lado dele, mas apoiá-lo, acreditar na sua fidelidade a Deus e naquilo que deveria ser feito. A gente observa aqui que na palavra de Deus não consta que a mulher de Noé ela estava ali ao lado dele quando Deus falou com Noé. Então, o papel dela era acreditar e apoiar ali ficava ainda mais difícil. Até porque construir um projeto grandioso como a arca parecia algo além da compreensão humana, né? E Noé precisava de uma mulher forte ao seu lado para ajudá-lo a passar por essas dificuldades, pelas perseguições que viria, enquanto ele executava o plano do Senhor, o plano de Deus ali. E a mulher de Noé, apesar de não ter seu nome citado na palavra, como eu já disse, ela foi de suma importância. Ela não se deixou levar por seus sentimentos humanos, pensamentos, por exemplo, que seu marido, as pessoas falam que o marido era louco, de vê-lo ele ali construindo uma arca, falando que havia um grande dilúvio, sendo que nem chovia na terra. Ela ali não se deixou levar por aquelas falas, por aquelas falatórias das pessoas, pelos aqueles sentimentos, né? Ela não deu espaço à dúvida, aos falatórios, ela simplesmente foi uma mulher forte, sem limite. A gente imagina ali que não foi fácil. Não foi fácil, mas a gente vê também que essa mulher, ao acreditar ali em Noé, ela também tinha o seu relacionamento pessoal com Deus. Noé ali era um homem, como diz aqui na palavra, era um homem justo, íntegro, ele andava com Deus e com certeza sua esposa ali também, a sua mulher, ela também tinha um relacionamento com Deus. E se ela não tivesse esse relacionamento ali com Deus, ela não acreditaria ali no seu marido. Então a gente vê que um relacionamento ela tinha. E a gente observa aqui a postura dessa mulher para salvar sua família. E vou falar aqui algumas virtudes que a gente imagina que ela tinha, né? Porque na Bíblia não cita, então a gente conjectura aqui, né? E ali a gente vê que ela é uma mulher que confiou em seu marido. Ela tinha Noé como cabeça ali da casa. E ela viu neste homem, ela viu nele que ele tinha ali a capacidade para grandes realizações ali na obra do Senhor. E ela motivou na construção da arca. E nós? Em que nós temos motivado o nosso marido? Será que nós temos sido mulheres motivadoras? E ela não deixou ele desanimar. Imagino que o desânimo veio, sim, na vida de Noé, devido àquelas pessoas ficarem zombando, não acreditando. E mesmo que as pessoas zombavam dele, ela o incentivava ali. E ela levava os seus filhos a acreditarem no pai. Talvez os filhos quisessem dar ouvido aos outros, mas ela os aconselhava a ajudar ali os seus pais. A gente vê também uma virtude muito linda nela aqui, que é o companheirismo. A gente vê aqui e conjectura que durante todo aquele tempo ela ajudou seu marido, ela estava ali do lado dele, não deixando que os filhos desanimassem, não se contaminou com as demais pessoas. Imagina quantas amigas ali tentou mudar a cabeça dela, tentou falar com ela que aquilo era loucura, tentou desviar o foco dela ali e de seu marido para que ela falasse com seu marido. E ela não deixou o seu marido desanimar. Como diz na palavra do Senhor em Eclesiastes, melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, levanta o companheiro. Ele estava no mesmo propósito de Noé.
E aqui, como nós vimos no 18, aliança, o Senhor estabelecer a minha aliança, e entrarás na arca, teus filhos, tua esposa, tuas noras. Então, a aliança não era só com Noé, era com a esposa e com toda a família. E nós vemos aqui também, nós conjecturamos que ela era uma mulher obediente. Ela era uma mulher que deve ter sido submissa, era submissa ao seu esposo. Quantas vezes ela deve ter orado ali a Deus pedindo graça para ajudar o seu marido? E nós temos orado para que o Senhor nos dê graça para nós ajudarmos nosso marido, nós entendermos e seguirmos ali e ajudarmos nos propósitos que o Senhor tem para a vida dele. Imagina ali que ela sofria vendo seus vizinhos zombando do seu esposo, o ridicularizando, não só a ele, como toda a família. Ela foi obediente não só a Deus, mas ao seu marido. E com isso, com a sua obediência, ela também entrou na arca. E ela deixou para trás ali o seu passado, que nunca mais voltaria. Mas ela encheu-se de esperança para um mundo melhor. Nós vemos ali que essa mulher, ela tinha amor. Somente o amor nos faz suportar os anseios. Ela ficou ali, no decorrer da história, depois vocês lerem a história, quando tiver a oportunidade de ler todo o restante da história ali, ela ficou ali aproximadamente 1 ano dividindo o espaço ali dentro daquela arca, com a sua família, com os animais ali. Imaginamos ali que ela foi a consolidadora ali, que durante aquele tempo que eles estiveram ali na arca, ela manteve a harmonia da família, né? Ela preparou a família para um mundo novo. Imaginamos ali que ela tinha certeza ali de que Deus iria tirá-los daquela arca. Nós vemos que essa mulher tinha fé, esperança. Ela viveu um período de espera até que Deus abrisse a arca, aquele tempo da espera ali, ficou 1 ano ali dentro daquela arca. Mãe, espera o melhor de Deus, que o melhor de Deus está vindo, amém? E ali nós vemos que ela jamais esqueceu da promessa que Deus havia feito ao seu marido. E ela teve esperança de dias melhores. E nós, estamos tendo esperança de dias melhores? Mediante as dificuldades, mediante as circunstâncias que podemos estar vivendo, nós estamos tendo fé e esperança que o Senhor está no controle, que Ele vai cumprir a promessa que Ele tem para as nossas vidas. E ali nós vemos no decorrer da história que Deus deixou um lindo sinal ali, que foi o arco-íris, né? E ele representa ali a alegria, a promessa ali do Senhor com os homens, a aliança que o Senhor fez para com os homens. E ela imagina ali que ela deu exemplo às suas noras ali, né? Instruiu elas ali na arca, naquele tempo que elas passaram ali juntas, aquele tempo ali dentro daquela arca. E a esposa de Noé, nós vemos aqui na história que ela creu na profecia, ela creu em Deus, ela creu no que Deus tinha dito ao seu esposo, ela creu ali que toda a humanidade iria perecer sob as águas do dilúvio. Imagina que ela deve ter conversado com as amigas, falado, exortado, e a gente vê o coração dessa mulher. Certamente a gente fica imaginando ali que o coração dela certamente estava preocupado ali, não apenas com a morte de todas aquelas pessoas que ela conhecia, mas também com a vida e a alma de seus filhos, da sua nora ali. E como mãe amorosa, ela deve ter falado do amor de Deus, da promessa de salvação que Ele tinha para eles, e ela amava ali seu esposo, seus filhos, suas noras, e principalmente ela era uma mulher que amava o Senhor. E por isso podemos aqui imaginar o que ela fazia enquanto Noé, Cã, Sem, Jafé construíam aquela arca ali. Nós podemos imaginar e conjecturar aqui que ela era uma mulher que estava ali orando. Ela era uma mulher que estava ali pedindo ao Senhor para conservá-los obedientes, pedir ali a Deus para conservá-los obedientes aos seus planos, para que eles não desanimassem, não duvidassem em momento nenhum da profecia que o Senhor tinha feito, né? Da profecia do Senhor. Como uma mulher de Deus, ela também orava pela humanidade pecadora ali daquela época, e ela estava prestes a receber o castigo, né, de Deus por causa da iniquidade deles ali. E nós?
Assim como a esposa de Noé, nós temos orado pelo nosso marido, pelos nossos maridos, nós temos orado pela vida espiritual dele, por seu trabalho secular. Nós temos orado pelos nossos filhos, orado pela salvação deles. Nós estamos tendo um peso no coração pelas almas que estão a caminho do inferno. Nós temos falado à nossa família, amigos, vizinhos do amor de Jesus, que ele veio nesse mundo para morrer e morreu aqui por nós, para que nós tenhamos vida eterna. E esse assunto deve ter seriamente, deve ter encarado ali serenidade. Nós devemos falar mais para as pessoas sobre o Senhor, nós devemos amar mais o nosso próximo. E ali nós ficamos imaginando que ela ali era uma mulher que estava ali sempre exortando. Provavelmente houve ali momentos de desânimo, sim, na vida de Noé, na vida de seus filhos. Até mesmo ela, né, muitas vezes pode ter desacreditado ali com o decorrer dos anos, que passou tantos anos que ele estava ali construindo aquela arca. Mas certamente ela estava sempre ali de joelhos, orando e mostrando a eles o amor de Deus em suas vidas. E ela exortava, animava, ela encorajava a serem fiéis e obedientes ao Senhor, pois era isso que Deus esperava deles. A mulher de Noé provavelmente deve ter sido aquela mulher, igual descreve ali em Provérbios 31, uma mulher virtuosa ali, né? E nós? Nós temos encorajado os nossos maridos? Nós o temos encorajado nos seus planos, mesmo que não sejam os nossos planos? Nós temos feito isso de coração ou apenas aparentando ser uma esposa submissa? Não estou dizendo que é fácil ser submissa, porque não é fácil. Seguir os planos dos nossos maridos, mesmo que não são os nossos planos. Mas de uma coisa é certa. Se nós colocarmos o nosso joelho no chão e pedir ao Senhor que mude o nosso coração para um coração mais submisso, para um coração que submeta-se com alegria, com certeza Ele vai nos atender. E aí, quando estaremos fazendo a vontade do Senhor e lutando por ter um lar feliz junto ao nosso marido e nossos filhos, Ele nos atenderá. Amém? E ali nós vemos também, nós podemos imaginar que ela era uma mulher que ajudava ali, né? Podemos imaginar ela cozinhando, preparando a refeição para levar onde eles estavam trabalhando ali, construindo aquela arca. Podemos imaginar ela cuidando da casa, dos animais, das plantações, provavelmente ali junto com as suas noras, enquanto eles estavam ali no trabalho do Senhor, que o Senhor havia pedido, né? E nós? Nós temos sido essa ajudadora idônea, como diz lá em Gênesis 2:18? Ou nós vivemos atrapalhando e não deixamos que o nosso marido tem tempo para trabalhar naquilo que o Senhor projetou para a vida dele? Irmãs, quando o Senhor colocar no coração de nossos maridos o desejo de obedecê-lo em algo que o Senhor tem preparado para ele, que nós não sejamos uma pedra de tropeço, mas que nós venhamos dizer a eles que nós podemos ajudá-lo e ajudá-lo e obedecer ao Senhor naquilo que o Senhor propôs para ele, naquela jornada, naquela trajetória, naquele projeto que o Senhor colocou no coração dele. Naquilo que os nossos esposos, o Senhor planejou na vida deles, né? Que sejamos esposas dóceis, cooperadoras, pois a bênção sempre vem depois da obediência. E ali, a esposa de Noé, por causa da sua obediência e fé, ela foi abençoada junto com o seu esposo e suas noras. Como vemos ali no capítulo 7, no verso 7, por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Aqui nós vemos lá na construção da arca, né? No projeto da construção da arca. Aqui nós vemos que eles já entraram na arca. E ela ali estava junto a ele também, né? Ela entrou, ela teve o privilégio da bênção do Senhor, da salvação, da casa dela e de toda a sua família. E ali no 18 nós vemos ali
quando eles saíram da arca, né? Pois Noé, seus filhos e suas esposas ali, quando eles saíram da arca, saíram ali, né? E também saíram da arca ali, né? Ela, seu esposo, seus filhos para uma nova vida. Amém? Será que ainda nós encontramos mulheres assim, como a esposa de Noé? Mulheres fiéis, dedicadas e fortes o suficiente para passar pelas dificuldades ao lado do nosso marido? Sem dúvida, sem julgar, apenas confiando nele? Quantas vezes o nosso marido se empolga com a ideia e nós simplesmente, às vezes, nos ridicularizamos? Será que o plano que ele tinha não era um plano de Deus para a vida dele? Será que nós impedimos realizar do Senhor acontecesse na vida dele e, por consequência, atrapalhou a chegada da bênção em nossa família? Tome a mulher de Noé como um exemplo de mulher forte, que não precisou estar em foco, à frente de algo, mas sim foi todo o suporte para que aquele marido pudesse obedecer a Deus. Ela realmente foi a mulher ajudadora e sábia. A resposta à sua fidelidade, o amor incondicional, foi que Deus chamou para estar ao lado do seu marido dentro da arca, ou seja, ela participou da bênção. Que possamos ser mulheres fortes, obedientes, corajosas, ajudadoras e mulheres de fé. Que o Senhor nos ajude nessa batalha. Amém? Eterno Deus, amado Pai, nós agradecemos ao Senhor nesse momento pela nossa vida, pelo ar que respiramos, pelas misericórdias do Senhor que se renovaram nessa manhã, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, muito obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fraquezas. Venha nos revestir, ó Deus, com toda a tua armadura, desde o alto da cabeça até a planta dos nossos pés, ó Pai. Ó Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria, meu Pai, que venhamos ser mulheres sábias, mulheres ajudadoras, mulheres obedientes ao Senhor, principalmente que venhamos ter um relacionamento íntimo com o Senhor, meu Pai, para que porque através de nós termos um relacionamento íntimo com Deus, com o Senhor, meu Pai, nós teremos uma visão mais ampliada, nós seremos a mulher que o Senhor descreve que devemos ser, meu Pai. Ô Senhor, nos faz mulheres virtuosas, mulheres submissas ao Senhor, submissas aos nossos esposos, que possamos estar ao lado deles nos projetos que o Senhor tem para a vida deles, nos planos que o Senhor tem para a vida deles, que sejamos mulheres ajudadoras, mulheres idôneas, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que nós tenhamos um relacionamento íntimo com o Senhor, meu Pai, e esse relacionamento, meu Pai, nós venhamos alcançar ali todos os dias ali, através da leitura da palavra, do louvor, da adoração, da meditação na Tua palavra e da oração, meu Pai. Em nome de Jesus, que venhamos ser mulheres de oração, que venhamos ser mulheres, meu Pai, que vai ajudar os nossos maridos a alavancar, meu Pai, ajudar a nossa família, meu Pai, que venhamos ser sábios em nossas famílias, em nome de Jesus, ó Pai, nos ensina, nos instrui, nos capacita, meu Pai, nos ajuda a ser mulheres obedientes, fortes, corajosas, ajudadoras, mulheres de fé, meu Pai, em nome de Jesus agradecemos por tudo, amém.